E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de Sociologia, né? Então, pessoal, na aula passada, nós falei sobre o que era Sociologia, né? Expliquei o que a disciplina estudava de uma maneira mais generalizada. E aí, né, nós falamos também sobre os tipos de conhecimento, né? Como eu expliquei na aula passada, nós estamos vendo os tipos de conhecimento para que a gente compreenda, né, como foi que surgiu. Nós vamos falar do contexto histórico, do surgimento da sociologia, enfim. Esse primeiro momento, né, é para que vocês entendam, compreendam como surgiu a sociologia, o que é que ela estuda, enfim, o seu objeto de estudo, né? Enfim, esse primeiro contato, né, de uma maneira mais generalizada, ok? Então, nessa aula de hoje, nós vamos comentar um pouquinho, né, não sei se vai ser um vídeo longo, enfim, nós vamos comentar um pouquinho sobre a relação que existe entre os dois tipos de conhecimento que nós estudamos na semana passada, né? Falamos na semana passada, na aula passada, que é o senso comum e o conhecimento científico. Tá bom, pessoal? Boa aula, qualquer dúvida, coloque nos comentários, enfim, vocês já sabem, né? Bom, pessoal, então nós vamos discutir, né, na aula de hoje, a relação entre senso comum e ciência, entre essas duas formas de conhecimento, certo? Dentro da sociologia, há duas correntes diferentes de pensamento com relação a esses dois conhecimentos, certo? Um deles, né, o primeiro que a gente vai falar, ele vai trazer a ideia de que a ciência não pode se misturar com o senso comum, que são conhecimentos diferentes, que a ciência é superior ao senso comum. E por isso, não devem de maneira alguma, né, se misturar. Okay? E a segunda corrente, né, pautada em dois sociólogos, um pedagogo, enfim, ela vai trazer a noção de que o senso comum pode, né, como conhecimento, pode conviver muito bem com a ciência, que um não atrapalha o outro, certo? Então vamos lá. Primeiro, vocês têm que compreender que quando a ciência, no final do século XIX, ou durante o século XIX, finalzinho do século XVIII, a ciência, né, como nós pensamos na ciência hoje, ela estava se estabelecendo, certo? E, sobretudo, as ciências naturais, né, que é a biologia, a química e a física. A matemática já é uma ciência mais antiga, certo? Mas as ciências da natureza, né, mais ligada à questão da natureza, eram, digamos assim, o que representava naquele período o que as pessoas acreditavam ser de fato ciência, certo? Porque quando nós pensamos assim, ciência, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, né, é tubo de ensaio, experimentação, laboratório e tal, né? Isso também é ciência. Mas, por exemplo, a história é uma ciência, certo? Não envolve tubo de ensaio, né? Mas é uma ciência que trabalha com métodos, que trabalha com objetivos, assim como a ciência da natureza. Mas voltando aqui, né, mais especificamente para o assunto, então as ciências, né, as ciências da natureza estavam se fortalecendo, né? Era o ápice desse tipo de conhecimento, né? Então, havia uma mentalidade, né, de que a ciência, surgiu a mentalidade, a partir do iluminismo, de que a ciência seria um conhecimento mais puro, um conhecimento mais elevado, um conhecimento, por exemplo, melhor do que o conhecimento religioso, que era o conhecimento que dominava, né, as mentalidades, dominava a cabeça das pessoas antes desse período, lá pelo século, durante a Idade Média e início da Idade Moderna, né, século XV, ainda XVI, o pensamento religioso ainda era muito dominante, né, na Europa, sobretudo, enfim. E nesse período, na Europa, né, principalmente, vão surgindo, no século XIX, final do século XVIII, século XIX, as ciências vão se estabelecendo e o conhecimento científico passa a ser compreendido como um conhecimento legítimo, como um conhecimento mais elevado. Então, na cabeça desses pensadores, a ciência não poderia se misturar com o senso comum. Por quê? Porque a ciência perderia, né, se misturando com o senso comum. Porque, afinal, o senso comum era visto como um conhecimento fraco, um conhecimento de nível baixo, comparado ao conhecimento científico, né? Não tinha regras, o senso comum não tem regras, o senso comum não tem métodos, né? Na verdade, ele é passado tradicionalmente, oralmente. Então, querendo quebrar essa questão da tradição, querendo quebrar
achando que esse conhecimento era um conhecimento falho e que o conhecimento científico seria o último, o único, aliás, legítimo, né, é que esses pensadores não gostavam, não olhavam com bons olhos para essa relação entre a ciência e o senso comum. Eles acreditavam que esses dois conhecimentos eram opostos e que não poderiam se misturar, porque afinal o senso comum misturando-se à ciência, a ciência perderia. Certo? A ciência perderia o seu caráter científico, perderia, digamos assim, o que tornava ela a ciência. Estão entendendo? Então, quem eram esses pensadores, né? Principalmente ali no século XIX, uma corrente, né, foi criada a partir de um sociólogo, né, um dos pais da sociologia, o Augusto Comte, né, ele criou uma corrente de pensamento chamada positivismo, certo? Que influenciou muitas pessoas, que influenciou muitos países, inclusive o Brasil. O lema da nossa bandeira, ordem e progresso, certo? É uma bandeira de lema positivista, ok? Na criação da República Brasileira. Né? Então, no livro de vocês, lá na página 23, vai ter um quadrozinho assim explicando melhor o que é o positivismo. Vocês podem dar uma olhada com calma, tá bom? Se vocês acharem necessário, ok? Mas vamos lá. Eu posso deixar outro link, enfim, procurar um vídeo para explicar melhor o que é o positivismo. Mas eu quero que vocês tenham em mente que o positivismo, foi um movimento científico, né, que tinha como objetivo, digamos assim, fortalecer a ciência, né, que tinha como objetivo, acreditava que o ser humano deveria romper com o pensamento religioso, certo? Romper com certos tipos de conhecimento e tentar elevar a ciência ao máximo, digamos assim. Acreditava-se que a ciência, né, através da ciência, é que o mundo se desenvolveria, teria mais igualdade, enfim, certo? Então, essas pessoas acreditavam, né, que esses tipos de conhecimento não poderiam se misturar de maneira alguma, ok? Então, a segunda corrente a qual eu citei, né, que são alguns sociólogos, né, que pensam o contrário, que o positivismo, ou melhor, que o senso comum e a ciência eles devem se misturar, que isso é algo benéfico, é algo bom, certo? Então, é encabeçado por dois sociólogos, né? Aliás, o sociólogo Boaventura Souza Santos e o brasileiro Paulo Freire. Paulo Freire era pedagogo, certo? Então, o Boaventura Souza Santos, né, que é o primeiro sociólogo, ele justifica, né, ele vai falando que esse tipo de pensamento, que a ciência e o senso comum não poderiam se misturar, é um pensamento que deveria ficar restrito, ou seja, ele é um pensamento de uma década específica, de uma década não, de um período específico, o século XVIII e o século XIX, que depois, a partir do século XX, já não caberia mais esse tipo de pensamento, tá certo? Então, ele vai falando, né, ele vai se opondo a essa ideia, né, ou seja, ele vai colocando que os dois conhecimentos podem andar juntos, né, a partir da ideia de que a aproximação entre senso comum e ciências, né, o conhecimento científico, não faria mal a algum dos dois. Pelo contrário, ajudaria tanto a ciência quanto o senso comum. De que maneira? Né, na leitura do Boaventura Souza Santos, né, o senso comum, aquele conhecimento que a gente mais prático, né, que a gente adquire durante a vida, ele se tornaria um conhecimento, digamos assim, mais sólido se aproximasse da ciência. Tá entendendo? Seria um conhecimento mais encorpado, mais, digamos assim, como é que eu posso colocar, mais correto, né? O termo não é bem esse, mas a ideia é essa, né? De que o senso comum quebraria um pouquinho essas tradições e teria uma base um pouco melhor. E para a ciência, de que maneira seria benéfica, né, essa aproximação do senso comum e da ciência, né? Então, para a ciência, seria interessante a aproximação do senso comum porque tornaria o conhecimento científico mais acessível, tá? E essa é uma luta, pessoal, até hoje, das academias. O que é academia? Aquela onde eu vou malhar, né? Não. Academia, nesse sentido que eu estou falando, são as universidades, tá bom? As universidades lá dentro são chamadas de academias, tá certo? Não tem nada a ver com físico, é estudo, ok? Então, lá na academia, ou seja, lá na universidade, nós temos uma dificuldade muito grande de aproximar, certo? O conhecimento que é produzido lá, conhecimento científico, né, das pessoas comuns. Então, por exemplo, como eu disse, né, nas outras aulas, eu sou historiador, sou formado em História.
Então, qual é a minha dificuldade como historiador? É escrever história de uma maneira acessível a todos, para que todos possam ler e compreender aquilo. Por quê? Porque tem muitos livros, pessoal, e textos que são de difíceis compreensões. Então, por exemplo, eu tenho um livro aqui de filosofia, né, que eu comprei, fala sobre o saber e fé, né, assim, religião e sabedoria, enfim, e ciência. E é um livro extremamente difícil. Eu li o livro, ele é bem pequenininho assim, e não entendi muita coisa não. Vou ter que ler novamente. Porque a maneira que ele foi escrito, né, apesar que esse livro já é do início do século XX, mas a maneira que ele foi escrito é uma maneira muito difícil para que eu, por exemplo, pudesse compreender. Mas tem outros livros aqui em casa que eu tenho que são de fácil compreensão. Qualquer pessoa lê, não precisa ser formada em história. A pessoa lê e já compreende aquilo que ela está lendo, certo? Então o Boaventura Souza Santos faz essa leitura, que é interessante que o senso comum se aproxime da ciência, porque o senso comum acaba se tornando um pouco mais encorpado, ou seja, sendo um conhecimento um pouco mais elaborado, enquanto que para a ciência é benéfico, porque acaba se tornando um conhecimento um pouco mais acessível, certo? E o outro pensador, né, que eu me referi, que é um pensador favorável a essa aproximação entre senso comum e ciência, né, é o Paulo Freire. O Paulo Freire, né, um pernambucano, ele era educador, ou seja, pedagogo, certo? E também filósofo. Ele se posiciona de maneira favorável, assim como Boaventura Souza Santos, certo? Para Paulo Freire, esses conhecimentos eles são complementares. O senso comum complementa a ciência e a ciência complementa o senso comum, tá certo? Não são opostos, pelo contrário, eles se ajudam, ok? Então, o Freire faz essa leitura, né? O Paulo Freire, ele faz essa leitura da relação desses dois tipos de conhecimento. Porque o Freire, né? O Paulo Freire, ele fazia essa leitura a partir da seguinte perspectiva, porque todo e qualquer tipo de conhecimento, ele tem que ter uma conexão, ele tem que ter uma aproximação com o sujeito. Como assim? Não adianta eu produzir conhecimento se esse conhecimento não se aproxima de ninguém, não se aproxima da realidade, não se aproxima da sua realidade, não se aproxima da sua vida, da sua compreensão. É um conhecimento jogado fora, certo? Construído talvez só para mim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de minha pesquisa, certo? Aqui em Altaneira eu pesquiso a história, né, das religiões evangélicas ou protestantes, né? As igrejas evangélicas. Não uma igreja ou outra específica, apesar que eu tenho um artigo falando sobre isso, mas é um pouquinho da história dessas religiões, as suas relações e tal, enfim. Então, se eu escrevo isso de uma maneira muito rebuscada, de uma maneira muito que só as pessoas que estão na universidade conseguem ler, esse conhecimento não vai fazer sentido, certo? Ele vai ficar um conhecimento para mim, não pode ser repassado. Mas quando eu escrevo, eu procuro escrever de uma maneira que todos tenham acesso, certo? Aqueles que frequentam essa religião, aqueles que não frequentam, então que as pessoas possam ler e compreender de uma maneira mais simples o que estão lendo, ok? Logicamente, dentro de uma linguagem um pouco mais científica, né? Tem que ser, né? Nesse sentido que eu estou falando. Mas, por exemplo, se eu possuo esse conhecimento e esse conhecimento não é acessível para ninguém, qual é o sentido dele? Estão compreendendo? Então, para o Paulo Freire, essa aproximação é benéfica porque o conhecimento ele tem que estar ligado à questão do sujeito, à sua história, ao seu entendimento, ligado de alguma forma à pessoa, né? Para que esse conhecimento seja transmitido, porque senão perde-se o sentido, né, do conhecimento. Então, segundo, né, Paulo Freire, a ideia é que o conhecimento científico, né, teria por objetivo se converter em senso comum. Por quê? Porque as pessoas explicam, né, o mundo, a natureza, tudo o que ocorre ao redor a partir de sua experiência de vida. Então, para ele, o conhecimento científico teria como objetivo se aproximar dessa experiência, dessa vivência, certo? Assim, o senso comum, né, ganharia também, assim como o Souza Santos coloca, né, ganharia essa encorpada, se tornaria mais concreto, enquanto o conhecimento científico se tornaria mais acessível. E isso faria com que muitas pessoas mudassem também a sua ótica, mudassem a sua forma de ler o mundo, de entender as coisas. E ele usa essa ideia na sua forma de alfabetizar. O Paulo Freire ele ficou muito conhecido no Brasil e no mundo pela sua forma de alfabetização. Então, Paulo Freire ele trabalhou com a educação de jovens e adultos, com a alfabetização de jovens e adultos.
Então ele pegava aquele pessoal mais idoso, mais velho, que não na época não conseguia estudar, e ele ensinou várias pessoas, ele criou um método, né, chamado Método Paulo Freire, um método para que essas pessoas pudessem ler, aprendessem a ler e escrever e entender o que estavam lendo e escrevendo, que também é muito importante. Né? Tão importante quanto reproduzir uma palavra, ou até mais importante, né? Você compreender aquilo que você está reproduzindo. Então, Paulo Freire, em seu método, ele ensinava como usar, por exemplo, um pessoal que trabalhava na roça. Ele falava, vamos lá, enxada. Ele pegava as coisas que eles utilizavam no seu dia a dia, que eles tinham acesso, certo, pessoal? Então, por exemplo, não adianta também qualquer professor trabalhar alguma coisa com vocês, falar algo com vocês, se ele nunca fez parte da vivência de vocês, se vocês não sabem o que é aquele objeto do que ele está falando, perde totalmente sentido, não é isso? Então, o Paulo Freire fazia essa aproximação, certo? E um exemplo, né, que a gente pode dar também é com relação à questão dos reis. Como assim? Antes, né, do iluminismo, antes das revoluções liberais, as pessoas aceitavam plenamente que os reis eram pessoas escolhidas por Deus, né, para estar lá no poder, para estar no trono, enfim. Né? E com o passar do tempo, né, foi se construído uma nova maneira de ver o mundo, a partir primeiro de cientistas, né, de pensadores, de filósofos, e essa maneira hoje já está presente no senso comum. Como assim? Hoje as pessoas compreendem, por exemplo, que um rei ou uma rainha, como no caso da Inglaterra, né, que ainda tem rainha, eles não estão lá porque foram escolhidos por Deus, mas porque, enfim, a uma linha sucessória, eles já tiram esse caráter divino, né? Isso já faz parte do conhecimento, da forma de chegar ao mundo da maioria dos ingleses, por exemplo, certo? Ou de quase todos, enfim, entenderam? Então, a ideia do Paulo Freire é essa. É que um conhecimento mais elaborado passa a se tornar senso comum, ou seja, que todos tenham acesso e passem a conviver com aquele conhecimento internamente, certo? Deu para compreender? Isso, estamos falando da relação entre ciência e senso comum. Tá certo, pessoal? A aula de hoje nós vamos ficar por aqui. Tem atividade referente ao conteúdo da aula passada, tá? Aqui na descrição do vídeo. Qualquer coisa, deixe nos comentários dúvida, sugestão, reclamação, etc., elogios, tá? Fiquem à vontade. Podem mandar as atividades, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o conteúdo no PV também, ok? E na próxima semana a gente avança mais um pouquinho no conteúdo, tá certo? E depois a atividade, e aí a gente vai intercalando esses momentos, tá bom? Um abraço, valeu, até a próxima.